nós estamos na presença do professor Reginaldo Nassi, especialista em Oriente Médio, professor de Política Internacional na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e ex-aluno do meu querido ex-chefe Oliveira Silva Ferreira. Temos em comum um bom chefe e um bom professor, um bom mestre. E aí, muito surpreendido com o ataque da Hamas, professor Rossi? Desculpe, Reginaldo Olha, o Neumann, Nasser. o Hamas tem um histórico, né? Quando ele aparece em 87, né? E como organização religiosa e tal. E depois, década de 90, final da década de 90, ficou muito conhecido pelos atentados terroristas nos cafés em Israel, que matou muitos civis, né? Depois, em 2005, quando tem a retirada dos colonos de Gaza, o Hamas ganha as eleições, né, as eleições gerais para a Palestina. Ele ganhou da Autoridade Nacional Palestina, e a autoridade não concordou e teve quase um princípio de guerra civil entre eles. E a comunidade internacional também protestou. Veio o cercamento de Gaza, né, 2007, e o Hamas continuou administrando Gaza até hoje. E durante esse processo não teve mais aqueles atentados. O Hamas se armou com foguetes e vinha fazendo isso até então. Então, nesse sentido, surpreendeu. Surpreendeu a forma pela qual ele entrou no território, porque, afinal de contas, Israel é as potências militares do mundo, ainda mais nessa área de vigilância, de drones. Acho que até hoje muita gente do ex-militar israelense estranha esse fato. Inclusive, o Serviço Secreto do Egito avisou. Isso o Haaretz deu, né? Então, por isso que o Netanyahu está em maus lençóis. E a forma pela qual foi feita, quer dizer, houve uma matança discriminada de civis, né? Então, isso realmente prendeu e chocou, né? Agora voltou o ciclo, né? Porque isso é um ciclo, já antes. Israel invade, cerca, faz os bombardeios indiscriminados, matando a população civil. Pelo que eu vi agora, a contagem, jogaram mais bomba lá do que na Ucrânia. Jogaram uma bomba, matou 600 pessoas, né, no hospital. Então, Jogaram bombas no hospital. no hospital, já tem 30 ou 40 mortos da ONU, né? Faixa de Gaza, Neumann, é do tamanho de Parelheiros. Cercado, né? Então, também é um ato bárbaro. Eu sou daquele, não, que estou naquela escola que define o terror não pelo ator, mas pelo ato. Se o XYZ fez esse ato de matar civil indiscriminadamente, eu defino, é terrorismo. É um ato de terror, não significa que esse ator só faz terrorismo, né? Mas o ato é de terror. Então, o ato de Israel também é terror. Então, precisa de um cessar-fogo. E não pode continuar esse negócio. Até porque o Hamas vai sair ileso dessa história. Entendeu? Outro dia, as lideranças do Hamas estão no Catar. Entendeu? Encontra lá no Catar e o pessoal fica culpando o Irã. Está no Catar, o Catar que manda dinheiro para lá. Ninguém mexe com o Catar, né? Então é isso, né? Situação lastimável. Agora, a minha pergunta é o seguinte: fazer o que contra o terror, né? Porque, da forma como Israel faz a sua retaliação, lembra muito a lei do talião, né? Olho por Sim. olho, dentro por dentro. Mas passa por cima de todos os princípios humanitários do convívio da gente. Agora, a questão é a seguinte: quanto mais perder vítimas civis, mais o Hamas fica forte nisso. E parece que, bom, para começo de conversa, uma falha de inteligência que não se pode admitir numa potência militar como Israel é, né,
professor Com Nassi. certeza. Não, porque eu estou dizendo, como é que você não vai ver um bulldozer derrubando uma cerca? Como é que você não vai ver centenas de pessoas saindo de moto? Cara de paraquedas, não sei o quê, Israel tem drones e vigilantes. Entendeu? Agora, essa mudança de combater terror, né, como combater o terror, ela vem lá da década de 90. Combater terror é com inteligência, serviço de inteligência. Mudou, como os Estados Unidos também, vai lá, ocupa o Afeganistão. Quer dizer, não é de ocupar, isso não é guerra entre estados, a população não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então, serviço de inteligência, o serviço de inteligência, então, que, que não tem mais capacidade, então admite isso, tem que preparar para ir lá e pegar quem é o líder do Hamas que fez isso aí, ordenou e acabou. Então, no dia a dia, Neumann, a população de Gaza avalia mal o Hamas, reprime, não administra bem. Vem o conflito, ele sobe. Entendeu? É, É isso. agora, eu vi uma matéria ontem que o chefe da Agência de Inteligência de Israel é, confessa que errou e pede desculpa. Agora, confessa que errou? Confessa que errou. Está brincando? Quer dizer, qualquer chefe de inteligência que se prende mete uma bala na cabeça. É. Aí não acontece nada, porque até agora eu não vi nenhuma notícia É. de uma Não, punição, nem a saída do cara da chefia da agência. O que é que isso é um está? absurdo. Isso é reflexo da fraqueza política interna de Netanyahu? Ao que tudo indica, assim, você vê, né, 4 de 5 israelenses que é a queda dele. Pesquisa assustadora. Tinha 400 mil pessoas em Tel Aviv, na rua, pedindo a queda dele. Né? Agora, a coisa não é do que como ele esperava, né? Porque eu acho que a principal coisa agora é essa viagem do secretário de Estado Blinken. Ele foi para Israel e depois percorreu os Estados Árabes. Quando ele desceu o avião de volta em Israel, só pela cara dele já deu para ver que a coisa não Vem, foi bron boa. Vem bronca aí. Vem bronca. E aí ele desceu, encontrou com o Netanyahu, sabe quanto tempo foi a reunião? 9 horas o Netanyahu. Ligou para o Biden, vai o Biden amanhã, porque está difícil de... Porque o Egito não quer saber de Palestina. Entendeu? E para o Sinai. Não quer E faz deslocamento. muito bem. E faz muito bem. Não, tá Por certo. que é que o Egito vai pagar pelo erro de Israel? O Egito já Então. pagou caro na guerra do Yom Kippur, né? Do Kippur e Os tal. 6 dias, né? Agora o Então, Egito vai pagar de graça, abrir o seu território para a entrada, se Israel não é capaz de identificar os chefes do Hamas e fazer, como você diz, né? Uma, uma resposta de inteligência. Agora, que inteligência é essa? Que o cara invade um festival de jazz e carrega 200 que não tem sequestrados? sentido. Sim, hein? Tem sentido. Não, tem, não, demorou 5 horas para ver a reação. Esse cara andando lá pelo. 5 horas? Não Deu dá tempo, para entender, viu? Não dá para deu, entender isso. Está muito deu, estranho. deu, deu tempo para entrar nos bunkers e matar as pessoas que estavam se protegendo, teoricamente, nos Deu bunkers. tempo. Nem os Sim. bunkers de Israel são seguros. É completamente. Agora, eu não sei, o senhor falou aí uma coisa que me deu a inspiração para uma pergunta, que é o seguinte: o Netanyahu deve ter pensado, agora eu uno aqui Israel aqui para Isso. vingar os nossos mortos, mas parece que o cálculo dele foi errado, né? Errado. Além de ser covarde, cretino e contraproducente, inútil, né? Inútil Não, o não, que você tem está não sei quantas mortes. Né? falando. 1.500, 1.600 mortos. Olha, no, semana passada, o Haaretz colocou na primeira página, entre aspas, uma fala do Netanyahu para o partido dele em 2019. Ele disse assim: aquele que não quer o Estado palestino deve apoiar o Hamas. Está entre aspas. 2019, na primeira página do Haaretz. Não é possível esse cara continuar. Entendeu? Agora, tem muita gente falando que é o estilo Malvinas aí, né? Que os militares argentinos arrumaram a guerra, achando que ia
unir a E nação expulsar os e, ingleses? Ó, tá falando com e um se que tá, arrebentou. tá falando com um que foi lá cobrir o julgamento que tinha que ter tido no Brasil e não teve. Mesmo? O julgamento, eu estive em Buenos Aires no Ah, julgamento dos comandantes do Exército, o Videla, aquela turma toda, né? Eu estive lá, acompanhei com meu amigo querido Flávio Tavares, lá e sei e vi na Argentina como é que é a reação à cagada que eles fizeram lá nas Malvinas, né? aí, Eles, que eu ó. digo, os comandantes militares, né? Mas muito Então, bem você não lembrado, eu acha nem que. tinha pensado na Malvinas. Então, você não acha que parece? Agora estou achando que Sim, a parece. Eu já... semelhança. Porque porque está jogando, é o que você falou, está jogando para ter unidade nacional e vou contra, né? Mostrou um E aí, fracasso total. o pessoal vai para a rua, mas o impasse continua, porque até quando os americanos apoiarão incondicionalmente Israel, professor Reginaldo Nasser? Aí olha, a questão de Israel nos Estados Unidos é política interna, nem é política E, externa. É um lá une, né? apoio Une os único. árabes e judeus a favor dos Estados Unidos. É, Enquanto todos têm famílias lá em Gaza e em Israel, né? sim, sim. Agora, eu acho que a mudança veio dos países do Golfo, que eles eram muito submissos aos Estados Unidos. Todos são ditadura. O príncipe da Arábia Saudita confirmado que matou o jornalista, É. mas ele está mudando a política externa, ele está aproximando da Rússia e da China. E os Estados Unidos. O Trump, eu tenho crítica. Não posso nem ver o Trump, mas o Trump falou um negócio certo. A política externa do Biden com os países árabes é um fracasso. Fracasso. Quer dizer, esses países árabes recebem dinheiro dos Estados Unidos, têm base militar e estão próximos da Rússia e da China. A Arábia Saudita está comprando petróleo da Rússia e vendendo no mercado internacional. Quer dizer, está furando o bloqueio. Furou o bloqueio e agora foi lá o Blinken conversar e ele não abaixou a cabeça, não. Falou que quer que resolve isso e tal. Foi uma das notas mais duras da Arábia Saudita contra Israel. E aí, se o Hamas tivesse isso como objetivo, porque essa é uma hipótese também, né? Que era bloquear a aproximação da Arábia Saudita e do Israel. Desde É o uma começo da hipótese guerra que eu estou que tem ouvindo isso sido. aí. O senhor concorda com isso, professor? É, concordo, concordo. E conseguiu. Se foi isso, ele conseguiu, porque, pelo menos, Primeiro momentaneamente, a objetivo, Arábia Saudita só. primeiro objetivo resolvido, né? Não, e o segundo E o objetivo outro, é. Sim, diga, fale. não, o outro eu acho que é um processo que ele quer de vez liquidar o Hamas com a Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Nacional Palestina está desacreditada, deslegitimada, e agora ele vem desacreditar mais, porque o Mahmoud Abbas criticou o Hamas. Né? E aos olhos da população palestina, vai dizer, ó, ele é inoperante, o Mahmoud Abbas, ele não faz nada. Então, o Hamas cresce também internamente, né? Em relação à Autoridade Nacional Palestina. Mahmoud Abbas perde apoio e o Hamas cresce, né? Dentro, né? O Quer Hamas dizer, cresce. aliás, outro objetivo de Netanyahu também, pelo que eu vi aí, tenho seu conhecimento, não é um assunto que eu domine, mas é que os Estados Unidos, de certa forma, estimulavam a Israel, né? Através de Israel, o Hamas para desacreditar de vez a autoridade palestina. Né? Quer dizer, Autoridade em vez Nacional de. Palestina. Não, sem dúvida. Diga. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, estou dizendo, há um movimento já crescente, né, desse processo de desacreditar a Autoridade Nacional Palestina e fortalecer o Hamas. Né? O Hamas é um bom, nesse sentido que eu estou falando, político, estou falando do sentido humanitário, político. É um bom inimigo, como o Estado Islâmico é um bom inimigo para a Síria, que o Assad justificava todos os ataques dele. Sempre você tem, eu dizia sempre isso, cada um tem um terrorista para chamar de seu. Né? Porque acaba congregando, acaba Até, congregando essa coisa. até Erasmo Esteves entra na nossa conversa, professor. É, Erasmo Carlos. Mas me diga uma então, coisa. Erasmo Carlos. Quer dizer que o,
por enquanto, o grande derrotado lá é o Estado palestino, né? Porque é o que Isso, isso é o que eu estava dizendo isso aí. Quando a pessoa começa a pautar que a questão é o Hamas, é porque o Estado palestino já acabou. Entendeu? Porque você não discute o Estado palestino. Eu tenho dito isso para a pessoa. Eu falei, não, o Hamas é uma organização que praticou atentado terrorista. Líquido e certo, sempre foi inimigo dos movimentos seculares e tudo, e, portanto, eu queria que fosse discutido o Estado palestino, não o Hamas. O Hamas não pode ser o representante e não representa o povo palestino. A gente não pode cair nessa armadilha. será? Mas E, é um equívoco. é um equívoco, inclusive, dos Estados Unidos ser contra essas alturas o Estado palestino, não é isso, professor? Claro, claro, Para a veja. política externa. Esse Biden é um babaca, né? Não, o Biden é uma tragédia. Tragédia. Eu torci tanto para ele. De repente. O duro é o Trump também, já não tem É. saída lá. Aí, Mas a política externa dele, que assim, você pode discordar do Trump, como eu discordo de tudo, mas ele tinha uma política externa para o Oriente Médio. Ele tinha, que eu não concordo com ela, mas ele tinha. O Biden você não sabe, entendeu? Você não sabe para onde que ele vai. Ele não tem uma estratégia, entendeu? Então, assim, então, por exemplo, o Trump fez o seguinte: vou sair do acordo com o Irã. O Biden não vai, não sai, não entra, não fala, não sabe o que quer, tal. Então, isso está refletindo na opinião pública. Está perdendo a eleição, é, claramente lá. e o Ayatollah diz assim: não vem que vai ter, não vem que aqui É. vai ter. E ele fica É, lá tremendo de medo. o Irã ele cresceu muito com as invasões americanas. A invasão do Afeganistão e do Iraque, o Irã cresceu. Cresceu em cima, cresceu lá na região, e é um ator influente hoje. Tem que negociar com ele, não tem jeito, é da política. Política é aquilo lá, tem que recuperar aí do mestre Oliveiros, que eu aprendi muito, com a grande política. Você faz paz é com o inimigo, não é com o amigo. Então, você tem que ter todas as habilidades diplomáticas, articulações, para fazer os acordos. Tem jeito, é assim, política internacional é assim. Não pode ser irredutível, não pode ser, né, quer dizer, basear só em. Manter o princípio ainda que pereça o mundo. Você tem que fazer as negociações. Então, o Biden não está fazendo. Aí é que está a coisa. Né? Então, vamos ver o que ele vai fazer lá, porque, como eu disse, foi 9 horas de reunião. Agora eu quero ver o Biden, quantas horas vai ser. Porque o Netanyahu, como que ele vai fazer também? Ele prometeu que vai acabar com o Hamas, tudo, e vai voltar para casa, né? Vai voltar. Se ele não cair no meio disso, tá bom. Quer dizer, aí o Estado palestino vai para as calendas e o conflito permanece, porque talvez, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas talvez a coisa mais racional a fazer é fixar um Estado palestino e deixar os terroristas negociarem com seus irmãos, né? É isso. Porque não, Não, se, cada um não resolve. dá para. Cada um resolve o seu, né? Me diga a Isso. sua opinião sobre isso. Não, veja só, não pode a gente estar no século XXI e essa questão que vem há 75 anos foi reconhecido pela ONU, que deveria ter o Estado palestino, e não foi criado. Agora, e como os outros povos do mundo, que eu também defendo, eu sei que é difícil, mas os curdos, o, lá no Saara Ocidental, você não pode descartar isso. Isso aí nós não estamos na época do colonialismo. Então, nós temos que viabilizar o Estado. O que eles vão fazer? Tem um nome para isso, autonomia. Cada povo que resolve o seu problema. Não pode ter interferência internacional. Se não tiver repercussão internacional, eles que resolvam. Mas o fato é esse, quer dizer, o Hamas era uma coisa pequena e cresceu demais. Todo esse processo, veja, desde 2007, que Israel está falando que vai acabar com o Hamas. Desde 2007. Se você pegar as declarações e não olhar a data, é tudo igual. Tudo igual. Vai acabar, entra lá, mata um punhado de gente, acaba. Tanto de criança que está morrendo. Um negócio horroroso. Horroroso, de bomba caindo. Fome, não tem água, todo mundo cercado. Isso é
Quer dizer, a presidenta da Comunidade Europeia fez a seguinte declaração na época da guerra da Ucrânia, que eu concordo. Ela disse que a Rússia estava fazendo. Bloqueou a entrada de água, alimento e remédios, é terror. Agora estão cobrando ela disse que não. Agora não é terror. Né? Agora não é Então terror. tem uma dose de questão racial aí forte. Quer dizer, para o ucraniano pode, para o palestino não. Quer dizer, autodeterminação para a Ucrânia não tem autodeterminação para os palestinos. Que negócio é esse? O ucraniano é foi eslavo. atacado, o palestino. É Isso. É eslavo, mas é branco. Eslavo é branco. É isso. Né? Eslavo branco. O palestino é negro. Quer dizer, não é negro, isso, mas é visto como negro. É isso. é tratado como negro nos Estados Unidos. Agora, o senhor não vê nenhuma possibilidade de um mínimo de racionalidade na posição que o Biden vem a tomar, inclusive para defender a possibilidade de se reeleger, que está muito difícil, né? Então, acho que Os Estados Unidos não abrem mão porque os republicanos e os democratas têm a mesma política contra o Estado palestino, né? É isso. Ele está na mão disso. Você sabe que teve uma ocasião que eu acho que deixou claro, o Biden, não, desculpa, o Obama, teve uma atitude mais crítica em relação ao Netanyahu. O Netanyahu foi lá nos Estados Unidos, entrou no Congresso, desafiou o Obama e foi aplaudido de pé. Aí é que está. Então, por democratas e republicanos. E republicano. E o que eu tenho dito é o seguinte: como é que foi criado o Estado de Israel? Com o apoio das grandes potências. Primeira a votar foi a União Soviética. Votou primeiro com os Estados Unidos, apoiando a criação do Estado de Israel. Como é que poderia ser criado o Estado palestino? Com o apoio de grande potência. Se não tiver apoio de grande potência, nós vamos ficar vendo isso. Por quê? Foi feitos os acordos de Oslo. Ok. Mas quem olhou para cumprir? Não poderia ter ficado entre as duas partes. Qualquer que seja ela, não é porque é Israel, não. X e Y. X tem mais poder. Né? Oliveira sempre ensinando essas coisas. X e Y. X tem mais poder, tem mais capacidade de influenciar. Por que ele vai se controlar? Ele não vai se autocontrolar. Não tem autocontrole do Estado. Tem que ser alguém de fora. Por que as grandes potências não supervisionaram isso? Aí é que está, para cumprir o acordo de Oslo. Então, o Israel não cumpriu. Então, se você olhar onde é a Cisjordânia, é uma malha toda pontuada de colônias. Então, sem condições de ter um Estado ali. Você vai tirar os colônios agora? Quero ver, vai ser guerra civil. Né? Então, é um problema. A Human Rights Watch e a Anistia Internacional, duas entidades respeitadas, fizeram relatório assim, detalhado, mostrando que tem apartheid. Que tem apartheid lá. Quer dizer, ninguém admite isso. Um professor de direito internacional americano, judeu, Kenneth Roth, um grande professor de Harvard, ele escreveu isso, os caras quiseram tirar ele da cátedra de Harvard, foi o maior movimento dos Estados Unidos. Então, é burrice isso, que eu falar. Vocês acham que se fizer isso vai impedir a reivindicação, vai impedir que o povo fica no mundo inteiro reivindicando? Não vai impedir isso. Tem que ter o Estado palestino. Senão vai continuar isso aí, vai ser uma calmaria, está na tempestade, vai vir a calmaria, vem a tempestade de novo. Não vai ter. Como já veio. Não vai ter. Como já veio. Como já veio mais do que as outras. Porque... Por falar em burrice, por que o PT e a esquerda brasileira já não admitem que o negócio é terrorismo? Porque até uma pessoa desprovida de qualquer razão e de visão vê, e fica nessa masturbação, usando a palavra mais. Por quê? Qual é a sua explicação para isso? Não, eu acho, pode ser até um outro, eu acho que a questão é o seguinte, nisso eu concordo, pelo seguinte, o ato foi de terrorismo, mas isso é aquilo que eu te falei, se você classificar formalmente o Hamas como terrorismo, você impede uma série de coisas, porque é o seguinte, quando você tem a classificação de terrorismo, você automaticamente entra numa série de sanções, e gostando ou não, quem é a autoridade em Gaza é o Hamas. Não tem autoridade lá, é o Hamas. Então, a consequência vai ser para o povo palestino. Eu lembro que, um tempo atrás, eu li um livro de memórias de um militar britânico que combateu o IRA e o filho dele foi morto pelo IRA.
E ele sentou na mesa de negociação. Então, ele disse, para eu sentar na mesa de negociação com alguém, eu não posso dizer que ele é terrorista. Ele disse, eu até acho, meu filho foi morto por terrorismo, mas formalmente eu não posso. Como é que eu vou negociar? E ele negociou. É isso que eu acho que está faltando isso no mundo. Tem que negociar, não tem jeito. Não pode ser... justamente, não pode fazer como terrorista. Então, tem que chamar. Ora, o que o Trump fez? Fez aquela invasão no Afeganistão, arrasou 20 anos lá, aí depois sentou com o Talibã em Doha. As pessoas esquecem. Quem fez o acordo com o Talibã não foi o Biden, foi o Trump, em Doha. E eu achei bom. Não estou criticando, não. Tem que fazer mesmo. Porque não, ele viu, os americanos viram que não dava, porque ele representa ali o povo, estava lá e fez um acordo com o Talibã. Saiu, o Talibã está lá, que se vira. Entendeu? Então é isso. Tem que fazer esses acordos. Não é novidade. A França, do De Gaulle, não reconheceu a Argélia, depois da luta, tanta gente morta, que a Frente de Libertação da Argélia? Então, tinha militantes da Frente da Argélia que estava preso em Paris para ser condenado à morte por ter matado o cidadão francês. O De Gaulle libertou para ver negociação. Por falar é em, isso, acho que está por precisando. falar em, por falar em Argélia, eu sou muito fã do Albert Camus. E o Albert Camus Eu alertou também. sobre o terrorismo desde sempre. No nosso tempo, no tempo que você estudava com Oliveira, antes do Oliveira ser meu chefe, eu achava que o Sartre ia ficar como grande político e o Camus como grande escritor. Foi o contrário. O Camus é um grande escritor, prêmio Nobel e tal, mas o Sartre ficou isolado como um politiqueiro, né? Então, agora, Ah, tudo que o Camus escreveu, inclusive saiu recentemente, faz uns 7, 8 anos, um livro com textos dele no Combat, que ele era editorialista do Combat na época da ocupação da França, já denunciando o terrorismo na Argélia, apesar do mundo inteiro torcer pela Argélia contra a França. Né? Mas eu vou discordar. Eu sou mais o Camus, mas eu vou discordar de você. O Sartre é uma grande personalidade, né? Um grande escritor. O Aron, eu sou fã do Aron também. Muito fã. Sou de esquerda. Foi o Oliveiros que botou isso na sua cabeça. Eu chamava ele de Aron brasileiro. Eu discordo, porque eu não sou, eu sou de esquerda, não sou liberal. Mas o Aron era o grande. E o Aron dizia o seguinte: quando o Sartre não estava no ambiente, ele dizia, perdi a graça, não tinha com quem debater. E é verdade, é verdade. E o Aron fez uma crítica forte aos marxistas, ele pegou lá a questão judaica do Marx e pôs a Sagrada Família, que era da esquerda. Um debate bom, de alto nível. Mas o Sartre apoiou a revolta da Argélia e o Camus tinha reservas. Não que ele fosse contra, mas ele tinha reservas pela forma, então ele citou o caso até dele. Olha, até terror. Ele falou, se a minha mãe tiver... se minha mãe tiver na estação e o terror explodir a estação, eu vou chorar minha mãe. Né? Mas esse é o problema do terror. Ele mata indiscriminadamente. Quem quiser que esteja no ônibus, vai morrer. Não, se é a favor ou contra. E é uma inversão da guerra, porque a guerra promove o heroísmo. O terror é covarde. O terror é covarde. Ela perde o princípio moral. Exatamente. Moral. Só que quando você reage, você também perde. Parece que o Netanyahu não foi avisado disso aí, né, professor? Porque, primeiro, ele não está bem. Segundo, o chefe também não está, né? Agora o chefe vai para lá o quê? Para dividir as agruras com ele? Não, o Netanyahu está fazendo política de terror desde que ele entrou. Não é agora, não. Ele faz deliberadamente política de terror contra coisa. Veja, eu vou dizer de declaração de todas. A pior para mim até agora é do secretário de Defesa, ministro de Defesa dele, que diz com todas as letras: vamos cortar 100% de água, alimentos, não sei o quê, e ele diz, porque todos são responsáveis. No final ele diz, são os animais. Declaração oficial. Declaração racista. Racista.
Não, e ele, E e ele falou que esquece, e ele esquece a origem. Veja bem, tem uma história maravilhosa que eu conheço do Isaiah Berlin. Quando o eu Isaiah gostava. Berlin está no King David e vai lá o Ben Gurion, né? Não, não foi antes, foi um que foi terrorista. E Begin. estendeu, Menachem Begin. Menachem Begin foi visitar, estendeu a mão e disse: eu não cumprimento a mão que ordenou a morte de milhares de seres humanos neste lugar onde está o hotel. Então, os judeus também foram terroristas. Claro, o Irgun, que ele foi. Era o Irgun, que explodiu o hotel britânico quando era o mandato britânico. Mas o Begin acabou conversando com Arafat também. É isso que eu estou te falando. Veja, você tem momento na política que você não pode. Veja, como é que é até a coisa do Vietnã? Milhares de mortos, milhões. Tem que ter acordo, gente. Tem que ter acordo. Não adianta, precisa parar com isso, precisa ceder, precisa ter acordo, precisa poupar a população civil. Quer dizer, a morte deliberada de população civil, porque eu digo sempre o seguinte, veja, todos podem fazer terrorismo. O do Estado é pior, porque ele tem os meios mais poderosos e tem uma capa de legalidade. Aliás, quem disse isso muito bem era o Santo Agostinho, quando ele diz lá, tem uns que são piratas, os outros, porque tem um reino, né, é guerra. Ele falou isso, Santo Agostinho. Eu acho que é aplicável aqui, plenamente aplicável, porque ele estava preocupado à época que as monarquias estavam fazendo, né? Santo Agostinho tem a minha frase preferida. Senhor, dai minha castidade, mas não agora. Mas me diga, será que nós vamos ter que ver muita criança morrendo, que eu choro a cada criança que morre, em Israel, no Brasil, de fome, em qualquer lugar, mas principalmente agora em Gaza, para que esse acordo, porque esse acordo é inevitável, como o senhor disse, para todo mundo sobreviver. Inclusive, os tremendo Estado militar de Israel não sobreviverá a esse conflito com o terror, porque a reação do terror ao terror também é terror, né? Claro, não tem dúvida. Eu quero dizer o seguinte: Israel fez esse aviso para evacuação do norte de Gaza. E ele está bombardeando o sul. Como é que pode isso? Os brasileiros lá que estão querendo sair, impedir de sair os estrangeiros, não é só brasileiro, todo estrangeiro, porque podia liberar pelo menos os estrangeiros, que é uma mínima regra do direito internacional humanitário. Então, você vê como é que são as coisas. Nós estamos lutando para que se cumpra as regras humanitárias, que é o óbvio, porque as regras humanitárias, sempre lembrando o pessoal, o direito internacional humanitário, ele admite que tem a guerra, ele parte do pressuposto, ele é realista, que tem a guerra, então ele tenta minimizar os efeitos da guerra. E aí, veja, impossível minimizar desse jeito, né? Então, o Estado de Israel cada vez mais vai caindo essa fase, são milhares de pessoas na rua, e não é só árabe e islâmico, não. É gente que tem um mínimo de humanidade. Fica contra isso. Sem saber do que se trata. Não sei o que é esse negócio de Estado palestino, não sei o quê, tal, não entendo muito bem. Mas esse negócio não pode acontecer. Isso não é possível, né? Então, vamos ver aí se o Biden aí conversa, Rússia e China, se a China entra aí e tal, porque são eles, viu? Eles é que vão fazer isso parar, porque se não for potência regional articulado com grande potência, isso aí vai longe. Espero que nós não tenhamos razão. Deus nos abençoe, seja Alá, seja Jeová, seja Deus propriamente dito, Jesus Cristo. E é um prazer muito grande conversar com o senhor. Eu vi na televisão e por isso que eu procurei para entrevistá-lo. É uma honra tê-lo recebido aqui na sala da Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, que é uma historiadora. Isabel é historiadora da USP. Ela defendeu tese de PhD com o Zé Jobson Arruda. O Zé Ró, grande historiador. Grande historiador e elogia muito o trabalho da Isabel sobre ela doutorou em economia, em história econômica. História econômica do Cariri paraibano. Bom, professor, muito obrigado, hein?
Mas, a sua lucidez só não é superada pelo seu espírito humano. É assim que eu gosto. tá bom. Aprendeu tudo, como é que é? Os 400 cavaleiros húngaros, como é que era? Livraço do Gramsci. Posso falar aqui um pouquinho? Fale à vontade, quando Não, acabar não, de falar, rapidinho, nós vamos porque acabar. muita Diga. gente. A leitura que o Oliveiros fez do Gramsci é sui generis. Ele não fez a leitura pelo marxismo nem nada, ele fez a leitura pela estratégia. E se chama 45 Cavaleiros Húngaros, por quê? O pessoal não sabe. 45 Cavaleiros Húngaros se desprenderam do batalhão principal, entraram numa cidade inimiga que tinha muito mais gente. E os 45 dominaram aquele monte de gente. Aí o Gramsci diz: esse é o problema da política, por que os poucos dominam os muitos? E aí o Oliveira vai lá, com Lá aquela vem com o livro erudição dele. dele, dificílimo aquele livro, muito difícil de ler. É, é, é. Ele tinha mais citação em alemão do que frase em português. Oliveira era um grande Era erudito pensa. demais. Muito obrigado, professor. Vai ser um prazer voltar a conversar com o senhor daqui a pouco. Mas, Tá? Grande abraço. Tchau. até